Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e hoje nós vamos estudar operações com frações. No entanto, para entender como tudo isso começou, nós precisamos retornar um pouquinho, por volta de 5.000 anos contados a partir do dia de hoje, ou seja, lá para 3.000 anos antes de Cristo, no Egito, mais precisamente. Vamos lá, localizar alguns pontos de referência. Olha ali Alexandria, logo ao norte, fundada em 331 a.C. por Alexandre Magno. Depois nós temos o Nilo, e ali no rio Nilo onde começou o problema que levou à criação de frações por parte dos egípcios, de acordo com o tratamento deles na época. A questão toda pode ser resumida da seguinte maneira: durante o ano todo, o nível da água do rio Nilo varia. Lá por volta do mês de julho, o nível é mais alto e a água carrega toda a matéria orgânica que vai se depositando no seu leito. Por volta de setembro, as águas começam a baixar e com isso aquela matéria orgânica fica depositada às margens do rio. Logo, aquelas terras nestas margens são mais férteis e mais produtivas. Sesostris, o faraó da época, ele escolhia alguns privilegiados para plantarem naqueles locais. E, com isso, ele tinha que distribuir proporcionalmente todas aquelas terras. Quem fazia a distribuição medindo os terrenos eram os agrimensores. E os agrimensores usavam cordas. Em cada corda era marcada uma unidade de medida. Essa unidade de medida servia para se medir os lados dos terrenos e, portanto, as áreas de plantio. Acontece que, muitas vezes, aquelas unidades de medida não eram usadas inteiras. Ou seja, apenas uma parte dela era usada para finalizar a medida dos lados dos terrenos. E com isso surgiu a necessidade de se criar as partes das unidades de medida, ou as frações, como conhecemos hoje. Por exemplo, naquela figura ali em cima, se você se recordar, os 3 bastões que você deve ter visto na aula anterior, que eu vou deixar aí nos cards, eles significam 3 unidades. E aquela elipse que não aparecia na outra aula e agora está aparecendo, ela significa que nós temos que considerar ali uma fração com o numerador 1. Então, aquela figura designa exatamente o que para a gente hoje é 1/3. Outro exemplo. Naquele caso ali, nós temos a elipse, que significa que a fração tem numerador 1, e o denominador é formado pelo calcanhar mais 2 bastões, ou seja, 12 unidades. Então, essa daí é a representação para 1/12. E essa outra aqui, você consegue deduzir? A elipse traz para a gente a representação de uma fração com um numerador igual a 1. E embaixo, 2 calcanhares. Se um calcanhar vale 10, 2 calcanhares valem 20, mais 1, 21. Em outras palavras, para a gente, nos dias de hoje, aquela expressão, aquele desenho significa 1/21. Vamos considerar um trecho de estrada de 120 km. Nós podemos encarar esse trecho de estrada sob 2 pontos de vista usando as frações. Se nós o dividirmos em 10 partes iguais, cada uma dessas partes será a 10ª parte e representada na forma de fração como 1/10. Nesse caso, o 1 é o numerador e o 10 é o denominador. Nós também podemos dividir esse mesmo trecho de estrada em 5 partes iguais e nós teremos cada uma dessas partes como sendo a 5ª parte da estrada, que é representada pela fração 1/5, em que o 1 é o numerador e o 5 é o denominador. Na primeira situação,
quando a gente dividiu o trecho de estrada em 10 partes iguais, então cada uma das partes, que é representada por um décimo, equivale a 120 km divididos em 10 partes, que vai resultar em 12 km. Então, cada décimo da estrada equivale a 12 km. E no segundo caso, quando a gente divide o mesmo trecho de estrada em 5 partes iguais, obtendo a quinta parte, que é representada por um quinto, então nós teremos um comprimento associado a esse um quinto, que é 120 km, divididos em 5 partes, que resulta em 24 km. Resumindo, na primeira situação, quando a gente dividiu o trecho de estrada em 10 partes, nós temos um décimo do trecho, que equivale a 12 km. Na segunda situação, um quinto do trecho de estrada equivale a 24 km. De modo geral, a gente, quando tem uma fração, o número que fica sobre a barra de fração ele é chamado numerador, e o número que fica abaixo da barra de fração é chamado denominador. Anota essa ideia. Pelo que a gente observou, cada décimo desse trecho de estrada equivale a 12 km, e cada quinto equivale a 24 km. Então nós precisamos de 2 décimos para juntar os 24 km, que equivalem a um quinto. Resumindo, 2 décimos representam o mesmo número que um quinto. E por isso são chamadas frações equivalentes. O conceito de frações equivalentes é usado para realizar a adição ou subtração de frações. Nesse primeiro exemplo que está aí na tela, não é necessário esse tipo de conceito, uma vez que os denominadores são iguais. Então, nesse primeiro caso, em que os denominadores das frações são iguais, como lá está representado no primeiro exemplo, 1 quinto mais 3 quintos, basta a gente somar os numeradores e nós teremos 4 quintos. Logo no exemplo abaixo, 2 quintos mais 3 quintos, então, serão equivalentes a 5 quintos, que na realidade é um inteiro. Essa situação é muito mais fácil justamente porque os denominadores eles coincidem. No entanto, quando você tem denominadores diferentes, aí sim você pode usar o conceito de frações equivalentes, num primeiro momento, ou como uma estratégia para a resolução desses cálculos. Então, por exemplo, 1 quinto mais 1 décimo. A gente sabe que 1 quinto equivale a 2 décimos pelas nossas conclusões anteriores. Então, somar 1 quinto com 1 décimo é a mesma coisa que somar 2 décimos com mais 1 décimo. Logo, nós teremos 3 décimos. E aí a gente resolve isso apenas usando o raciocínio e o conceito de frações equivalentes. No entanto, nem tudo é tão fácil assim. E como é que a gente faria para somar 1 dozeavos mais 1 décimo? E aí, nesse caso, que você vai começar a perceber que o uso das frações equivalentes, daquela maneira com que a gente estava fazendo, pode ser um pouco demorado para resolver esse problema. Daí se criou um algoritmo para deixar tudo muito mais rápido. Mas esse é um tema para a próxima aula. Se você gostou dessa videoaula ou acredita que algum conhecimento dela acrescentou em algo para você, então deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe essa videoaula. Você está convidado a participar dessa longa jornada fantástica rumo ao conhecimento matemático. Até a próxima!